convidado. Vítor Lopes é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Vítor Lopes, produtor do documentário Marrabenta, Música e Cultura de Moçambique, a viver atualmente no Brasil, onde acaba de terminar este fim de semana o festival Back to Black, um festival reunindo músicos, artistas, pensadores e escritoras do mundo lusófono no Rio de Janeiro. Para começar, pode-nos falar das grandes linhas desse documentário Marrabenta? Sim, a Marrabenta é o principal ritmo, e música de Moçambique. É a música que traduz Moçambique, e o filme ele vai narrar a história da Marrabenta desde os primórdios nos anos 30 até os dias de hoje, falando com alguns dos principais nomes que fazem essa tradução de uma das músicas mais bonitas do mundo e que nós esperamos agora que mais pessoas do mundo venham a conhecer. Precisamente para si, quais são os principais representantes desta música Marrabenta, música moçambicana? Olha, os principais representantes dos que estão vivos hoje ainda são Dilo Ndindi, Chidi Minguana, o Azimbo, Mingas e o João Domingos, que eram músicos que são várias gerações, que foram se sucedendo desde os anos 40, eles já se sucedem e foram passando de geração para geração até os dias de hoje. E são grandes nomes, grandes figuras da música mundial. Como é que nasceu a ideia de fazer este documentário? Eu, na verdade, eu sou um moçambicano, eu moro no Brasil já há 38 anos, mas sou moçambicano, nasci em Moçambique, tenho nacionalidade portuguesa e moro no Brasil. Sou um verdadeiro cidadão afro-luso brasileiro. E já há 10 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro filme, que se chamava Língua, Vidas em Português, sobre culturas que falam a língua portuguesa em vários lugares do mundo, eu já tinha começado a filmar a Marrabenta. E depois, no ano passado, a produtora Cine Group, que é a única produtora brasileira com sede em África, me chamou, me fez esse convite irrecusável de filmar a música da minha terra. Então, para mim, tem uma motivação muito especial, porque a Marrabenta talvez tenha sido um dos primeiros contatos que eu tive com a cultura negra e africana, que tanto me influencia até hoje. Então, é um imenso privilégio, uma grande responsabilidade traduzir esta força da cultura moçambicana e africana. E este documentário está a ser exibido aí no festival Back to Black. Quando é que vai estar a circular entre os outros países afro-lusófonos e lusófonos de uma maneira geral e sobretudo em Moçambique? Olha, a nossa previsão, essa versão, nós fizemos uma primeira versão, que é um corte de 1 hora para televisão, que nós vamos exibir aqui, mas não é a versão final do filme. Nós estamos a acabar as filmagens aqui no Rio de Janeiro, no Back to Black, que é um dos principais festivais de música do Brasil, e os músicos vão ter um destaque no festival, então nós estamos a encerrar as filmagens aqui e lançamos o filme no circuito de festivais a partir do segundo semestre. Então espero que o filme seja exibido em Moçambique entre julho e setembro, depois de estar no Festival Internacional de Cinema do Rio em setembro, e daí ele vai para o mundo, vai para a vida. Espero que esteja também em outros países lusófonos, que vão ter muito a trocar e aprender com essas obras, que são obras universais. Falou na cultura afro-negra. Que peso cultural tem Marrabenta, não só como música, na cultura moçambicana? Olha, acho que a Marrabenta é central, porque a Marrabenta, João, eu penso que ela é um símbolo da miscigenação e da troca entre diferentes culturas que de muitas maneiras caracterizam os países lusófonos. O que acontece com as origens da Marrabenta foi que na expansão urbana de Maputo, na década de 40, várias comunidades de vários pontos de Moçambique vieram principalmente para Mafalala, era um bairro da periferia que hoje está no centro de Maputo, e ali teve uma grande mistura e o primeiro encontro com os instrumentos ocidentais. Então,
Então, a marrabenta, que era tocada com palmas e tambores e dançada no chão de terra, começou a ter uma nova tradução e ela acabou por aglutinar, por juntar vários dos ritmos tradicionais moçambicanos numa música de dança, numa música de festa, mas que acabou incorporando os outros ritmos. E se tornou então um denominador comum, que seria a música que identifica a música de Moçambique. E tudo isso porque tudo começou porque os músicos mais pobres em Moçambique, nessa época, não existiam nem lojas de música. Então os músicos construíram as suas próprias guitarras e violões com latas de azeite de oliveira, faziam cordas de nylon e quando a festa ficava animada, às vezes a corda arrebentava. Então pediam, toca lá aquela música, aquela que me arrebenta a corda. E daí estamos arrebentando as cordas, os corações e as cinturas até hoje. E também neste festival Back to Black há outros assuntos, outros temas de cultura de uma maneira geral e mesmo você tem um concorrente no campo da música, pois o Kuduro de Angola e Cabo Verde está aí também presente. O Kuduro está presente, temos funk, temos samba, temos uma grande junção de vários ritmos africanos que são o próprio DNA também da música brasileira e vamos ter também Lyndon Kwesi Johnson, grande nome do reggae, inventor do dub, estará aqui. Então são as várias vertentes da música e da cultura africana, desde os ritmos tradicionais até os ritmos eletrônicos, num festival que dimensiona a importância da cultura africana e isso para o Brasil é uma responsabilidade e uma lição permanente, a influência e a força que a África tem na vida de todos nós. Ainda no campo da música estão também presentes a grande estrela africana Angélique Kidjo, o afro-belga Stromae, o brasileiro Lenin. Isto é uma miscelânea de cultura musical e cultural. Com certeza, é um grande festival feito num lugar muito especial da cidade e é um privilégio poder juntar tantas vertentes da música africana e da cultura africana aqui. Mas paralelo a isso nós temos debates também que são coordenados pelo Zé Eduardo Agualusa, né, o escritor angolano que também está vivendo no Brasil atualmente, teremos Antônio Risério, teremos filósofos, sociólogos e pensadores de outros países da África Central e da África Austral. Então é uma grande oportunidade de unir estas culturas e construir as pontes que todos nós temos que construir. E eu penso sempre que o Brasil é um lugar central para essas pontes, porque o Brasil tem muito a ver com a África. Nós pensamos que 46% dos escravos, infelizmente, nesse momento terrível da humanidade, vieram parar no Brasil. O Brasil tem a responsabilidade de ser esta usina, este farol e também receber a força das terras-mãe, que são mães da própria terra do Brasil também. Descendentes de escravos africanos, alguns foram muito ilustres posteriormente, precisamente no âmbito da cultura e da literatura. O que é que representa alguns desses nomes ainda hoje aí na cultura negro-brasileira e dos africanos? Nomes como Abdias Nascimento, Machado de Assis, Rufino dos Santos. Sim, Gilberto Gil, Milton Santos, o Marquinhos da Vila, que foi um músico que começou a fazer um caminho para os países africanos até antes dos músicos americanos fazerem isso. Nós temos uma série de nomes muito importantes e penso que isso é essencial, até para que no Brasil se dissocie a presença do africano como sempre associada ao horror e à culpa da escravidão. Eu sempre digo que os três pilares da economia, da riqueza econômica brasileira, que são a agricultura, a pecuária e a mineração, todas têm software intelectual. A base intelectual não é física, não é braçal, é africana. Os portugueses não sabiam minerar, os índios não sabiam minerar. Os índios não faziam pecuária, o rebanho português era pequeno. Foram os africanos que vieram fazer a mineração no Brasil, foram os africanos que foram responsáveis pelo crescimento da pecuária e implantação das principais culturas agrícolas. Um tema que foi mesmo abordado pelo próprio criador do lusotropicalismo, Gilberto Freire. Gilberto Freire, nos primórdios, é o que eu digo também. São pensadores que, influenciados pela África,
para mim tem um peso de um Rousseau, de um Descartes, de um Malthus, o pensamento de Gilberto Freire, depois de Câmara Cascudo, o pensamento, a ideia da miscigenação entre raças, entre culturas, é um dado essencial, sem o qual o planeta não vai para frente. E o Brasil a ter sido a principal usina de tudo isso. Então, poder traduzir isso é sempre importante e, como eu digo, também associar a presença africana não só ao trabalho braçal, mas ao trabalho intelectual, ao software. A cultura africana, os africanos foram um software, foram a inteligência, a base sutil do que é que viu a se tornar a riqueza econômica do Brasil. É uma contribuição decisiva e que tem que ser valorizada. Uma última questão, Vítor Lopes falou em conflitos e em debates, a África em conflitos também. No momento em que há uma série de conflitos um pouco por todo o lado, inclusivamente em África, como é que esses pensadores estão a ver esta África em conflitos? Olha, nós estamos numa África que está aprendendo a andar pelas próprias pernas e que tem um legado colonialista que certamente nos deixou muitos maus exemplos, que não são trocados e substituídos de uma hora para outra. Mas eu penso que a África contemporânea é uma outra, nós temos que ter uma grande confiança nas novas gerações africanas e saber que é um processo de crescimento e que já está em curso. Mas tenho certeza que, com todas as contradições e problemas, a África vai voltar a ser e sempre será uma referência essencial para o planeta. E espero que as novas gerações africanas façam a sua parte e, sem se esquecer do passado, sem se esquecer da cultura maravilhosa, afirmem a identidade africana no mundo. Vítor Lopes, produtor do documentário moçambicano Marrabenta, era o nosso convidado.
marginal. Ai combaca, ela pesquisou na maca. Ange kudula kunene mashaka usi wano. Tula kochimela joshumana ni makofo. Utashu jonga swanga, utanyosha, gambe utakuluka, nakuta kolwa. Ikondo la inga